nós vamos começar essa homilia de uma maneira diferente, porque hoje nós temos um testemunho, aliás, um testemunho muito bonito. Por isso eu chamo aqui à frente o nosso irmão Marcos, vai dar o testemunho a respeito da... Pode vir aqui. Vamos acolher esse nosso irmão com uma salva de palmas. Então, Marcos, você mora onde? Montes Claros. Montes Claros. E você veio dar o testemunho a respeito da sua mãe? Sim. Como ela chama? Vilma. Tá aqui? Vilma, dona Vilma. Quer vir aqui também, dona Vilma? Dá conta de vir aqui? Se ela não der conta, dá conta? Então vem cá. Quero que vocês conheçam dona Vilma, mesmo que seja só para os internautas verem. Essa é dona Vilma, a respeito de quem ele vai dar o testemunho. Vamos acolhê-la também com uma salva de palmas. Amém. Conta pra gente o que aconteceu com dona Vilma e qual foi a graça que ela recebeu. Bom dia a todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu nome é Marcos, né? Sou de Montes Claros. Estou aqui para testemunhar uma graça recebida pela minha mãe, Vilma. Na madrugada do dia 21 de setembro de 2022, teve uma hemorragia muito grande. Meu pai trouxe ela para Montes Claros com urgência para consultar. Minha irmã logo levou no ginecologista para ser avaliada, onde passou vários exames e pediu urgência. Adiantou já para minha irmã que minha mãe estava com um tumor. Tinha grande chance de ser maligno. No mesmo dia, já conseguiu fazer ultrassom de abdômen total, pélvico, e agendou já ultrassom. Minha irmã ficou assustada, pois o médico não conseguiu ver os órgãos. Tinha muito líquido e uma massa volumosa não específica. E dava para ver uma mancha preta muito grande, dando tudo. Minha irmã contou tudo que estava acontecendo para os irmãos. Pensei, tenho fé, que não vai acontecer nada de ruim. Já ouvia o programa Mensagem de Fé há muito tempo. Resolvi gravar um áudio e enviei para o programa, pedindo orações para minha mãe. No mesmo dia, o áudio foi ao ar, aumentando ainda mais a minha fé em Deus. Pedi também para amigos, colegas, familiares para fazer corrente de orações. Nesse momento, minha mãe ia precisar muito, pois sabia que ali iniciava uma grande batalha contra a doença. Os exames foram feitos rápidos, graças a Deus, e no domingo já estávamos com os laudos em mãos, onde minha irmã encaminhou para a médica, que solicitou que levasse ela na segunda, dia 26 de setembro, para a Santa Casa, para avaliar novamente. Já seria para fazer o risco cirúrgico e operar o mais rápido possível. Ela estava com um tumor enorme no ovário, e já se falava em metástase. A cirurgia foi marcada no dia 30, às 10 horas. Já estava tudo certo, a família muito preocupada e aflita diante da situação. Mas quando deu o horário da cirurgia, ela já estava pronta para ir para o bloco e não apareceu ninguém para buscá-la, aumentando ainda mais a ansiedade. Por volta das 13h30, veio a notícia que a cirurgia foi cancelada. Tinha acontecido uma emergência e o bloco estava cheio, não tinha como fazer a cirurgia. Foi aí que veio o médico residente, chamou a minha irmã para explicar, eu e minha irmã, ia dar alta para a minha mãe, mas com todos os documentos de encaminhamento para agendar uma outra cirurgia. Esse momento foi muita preocupação, pois não sabíamos o que iria acontecer. Não sabia quanto tempo ia demorar para marcar outra cirurgia.
Mas Deus tocou em meu coração, que não era a hora certa, estava tudo muito rápido, seria no tempo dele. Voltamos para casa, continuamos em orações, com muita fé, que tudo ia dar certo. Temos entrado nos papéis novamente, o pessoal do hospital ligou logo em seguida, depois de alguns dias, que a cirurgia tinha sido marcada no dia 26 de outubro, às 7 horas. Novamente gravei outro áudio e enviei ao programa, que também foi ao ar, pedindo ao padre Wagner que rezasse pelo bom êxito da cirurgia. No dia marcado, minha irmã foi com ela e deu tudo certo. No dia 28, ela já teve alta e foi para casa. Muito feliz pelo sucesso da cirurgia. Foi uma cirurgia muito grande, tirou 2 tumores gigantes, teve que fazer biópsia em 8 lâminas diferentes. Tínhamos que aguardar os resultados, mas já falava em quimioterapia após a recuperação da cirurgia. Minha mãe teve uma ótima recuperação pós-cirúrgica. O resultado da biópsia saiu, deu maligno. Ela foi encaminhada para a oncologia para iniciar o tratamento, mas quando repetiu os exames, não foi necessário fazer o tratamento. Para a honra e glória a Deus, hoje ela faz acompanhamento 4 em 4 meses para avaliação e controle. Irmãos, para Deus nada é impossível, basta termos fé e confiar. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu testemunho. Deus abençoe a senhora, essa vitoriosa, essa guerreira de Deus. Amém. 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 Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você também, a toda a sua família. Estamos juntos em oração e fé na graça de Deus. Amém. Mais uma salva de palmas para essa família. Então, pessoal, como vocês acabaram de ver, de ouvir, de testemunhar, Deus, ele é capaz de fazer o impossível. Deus, ele é capaz de realizar aquilo que médico nenhum consegue realizar. Por isso, você, na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora do diagnóstico, não pode se desesperar. Tenha fé. Acredite. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Hoje eu quero conversar com você sobre uma das grandes coisas que podem nos atrapalhar de receber a bênção que precisamos. Porque veja, Deus quer te dar a bênção, você precisa da bênção. Mas dependendo do que estiver acontecendo na sua vida, a bênção de Deus ela fica travada, bloqueada. Você não consegue receber. Você pode rezar, você pode pedir, pode fazer novena, quarentena, trezena, a graça não vem. Nós vamos falar sobre esse empecilho para a graça com base no Evangelho e principalmente na primeira leitura de hoje, que falam para nós sobre o quê? A ira. Eu queria inicialmente distinguir para você a ira da raiva. A raiva é um momento onde nós ficamos incomodados com alguma coisa que nós não gostamos. A raiva é normal, a raiva não é pecado, mas a ira, sim. A ira é um pecado. Costumo dizer, imagina um copo, está vazio, e você coloca esse copo debaixo de uma torneira. Ele vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. Quando ele transborda, a água cai, se transbordar do copo nós chamamos de ira. Então a ira é o resultado de um coração que se transbordou de raiva. Ninguém começa a ficar irado de uma vez. Primeiro começa a raiva e depois a raiva transborda e se torna. Amém? Amém. Porque eu escolhi falar para você sobre isso, para ajudar você a perceber
E se no seu coração houver ira, a graça de Deus vai ser mais difícil de chegar. Quanto menos ira você tiver no seu coração, mais reto, mais fácil vai ser o caminho para a graça chegar até você. Quanto mais ira, quanto mais raiva, quanto mais ódio você tiver, mais difícil vai ser para você receber a bênção. Amém? Amém. Quero falar para você rapidamente sobre a ira, com base em um dos grandes santos doutores da igreja, chamado Santo Tomás de Aquino. Nós havíamos começado algum tempo atrás uma oração da manhã, todo dia às 6 horas da manhã eu postava para você, mas por causa de restrições do YouTube, nós não tivemos mais como fazer isso. Uma oração da manhã, falando sobre textos de Santo Tomás de Aquino. E um dos textos de Santo Tomás fala sobre a ira. O que Santo Tomás fala sobre a ira? Primeiro, a ira é uma paixão da alma. Repita isso. A ira é uma paixão da alma. E o que é uma paixão da alma? A paixão é um movimento da nossa alma que nos direciona em uma direção, que nos coloca em uma direção. E as paixões da alma podem nos colocar em duas direções: em direção ao bem e em direção ao mal. A paixão que nos coloca e movimenta a nossa alma em direção ao mal é chamada de negativa. As paixões que nos colocam em direção ao bem é chamada de positiva. Amém? Amém. Santo Tomás dizia assim: existem 11 paixões, existem 11 movimentos da alma. Não vamos falar de todos, o tempo nem dá, mas é só para você saber. As paixões da alma estão divididas em grupos. Eu falo e você repete, tá bom? Amor e ódio. Amor e ódio. Desejo e aversão. Desejo e aversão. Alegria e tristeza. Alegria e tristeza. Esperança e desespero. Esperança e desespero. Temor e audácia. Temor e audácia. E a ira. E a ira. Então veja, a ira é uma paixão da alma, é um movimento que a nossa alma nos faz em uma direção. Pergunta que eu faço para você: na sua opinião, a ira é um movimento da alma em relação ao bem ou em relação ao mal? Ao mal. Então perceba isso. É importante você prestar atenção nisso. A pessoa, quando ela está irada, é porque a alma dela está movimentando dentro dela e está levando ela em direção ao mal. A ira é como se fosse um imã que nos puxa para o caminho do mal. Por isso, nós não podemos cultivar a ira, porque ela nos atrai para o mal, ela nos desvia do caminho do bem e nos coloca no caminho do mal. Mas aí você diz: ô padre, qual é o mal? É o mal para o próximo e para nós mesmos. A pessoa que sente ira, ela só quer uma coisa: causar o mal para alguém. Ou ela deseja que o mal aconteça para alguém. Então a pessoa que ela foi tomada pela ira, ela não deseja o bem para aquela pessoa, ela deseja apenas o mal. E qual é o problema disso? O problema disso é porque, como diz Dona Maria, o feitiço volta contra Feiticeiro. Se você começa a desejar e a praticar o mal contra alguém, no final o mal volta para você. Porque as paixões da alma, elas são como bumerangue. Eu não sei se você conhece o bumerangue. É um arco que você joga, ele vai lá na frente, com a mesma força que você jogou, ele volta para você. Na vida,
As paixões são assim. Se você joga o amor vai, atinge o outro e volta para você. Se você joga a ternura, a compaixão, a ternura vai, atinge o outro e volta para você. Mas se eu jogo para o outro o ódio, o que volta para mim? Ódio. Se eu jogo para o outro a tristeza, o que volta para mim? Tristeza. Se eu jogo para o outro o desespero, o que volta para mim? Desespero. E se eu jogo para o outro a ira, o que é que volta? Ai, Ira. Está percebendo? Então, a ira é um bumerangue. Você joga e ela volta para você. Aí você diz assim, ué padre, a ira então parece com o ódio, né? Porque o ódio também é isso, desejar o mal para o outro. Existe uma diferença entre ira e ódio, que eu quero também ensinar para você. O ódio é você desejar o mal pelo outro só pelo mal. A pessoa que te odeia, ela te deseja o mal, ela quer te ver sofrer, só isso. A ira não. A pessoa não deseja o mal só porque quer ver o outro sofrer. Ela deseja o mal para reparar uma injustiça. Então a pessoa, quando ela fica irada, é porque ela sofreu uma injustiça. A ira tomou conta do coração dela e ela começou a ser impelida, a ser puxada na direção do mal. Mas ela quer praticar o mal para descontar o que o outro fez. Amém, pessoal? Amém. Por exemplo, seu Zé tem um vizinho. E o vizinho de seu Zé tem um cachorro. E o cachorro do vizinho de seu Zé foi lá e comeu a galinha de seu Zé. Seu Zé ficou triste. Dona Maria ficou meio chorosa. Ô, dó de minha galinha. A bichinha tinha até nome. Qual o nome, Dona Maria? Anastácia. Matou a Anastácia. Ô, Zé, você podia ir lá conversar com esse vizinho? Essa muquiça desse vizinho que fica colocando nesses cachorros para entrar aqui no nosso quintal e comer nossas galinhas. Seu Zé falou, eu vou lá. Foi lá, falou para ele, ô vizinho, falar. Minha esposa, Dona Maria, está lá em casa chorando. Ela tinha uma galinha chamada Anastácia. E seu cachorro, esse infeliz desse cachorro, foi lá e comeu a galinha. Entrou dentro do meu quintal e comeu a galinha. Então eu queria pedir você, amarra esse cachorro. Não deixe esse cachorro entrar para o meu quintal. O vizinho falou, tudo bem, seu Zé. Eu não vou deixar isso acontecer. No outro dia, seu Zé foi lá e comprou outra galinha para Dona Maria. E aí ela colocou o nome da galinha de Ermelim. Agora essa aqui você vai ver, Zé. Essa aqui vai completar minha alegria. Não demorou 2 dias, o cachorro foi lá e... Vá! Pergunta que eu te faço. Para Dona Maria, para seu Zé, isso foi uma injustiça, sim ou não? Então eles se enchem de ira. A ira é uma resposta a uma injustiça. Seu Zé se enche de ira e fala, eu não estou nem aguentando ver aquele vizinho, porque se eu ver ele, eu vou dar um murro na cara dele. Aquela muquiça ruim me prometeu que não ia deixar o cachorro invadir meu quintal. Ele entrou de novo e comeu a galinha. Pois agora então, quem vai pagar não é o cachorro, é o dono. Vou mandar fazer macumba para ele. Você está percebendo? No momento que seu Zé se encheu de ira, ele começou a desejar o que para o vizinho? O bem ou o mal? Mal. Mas seu Zé, ele só queria praticar o mal para o vizinho por causa da injustiça que ele sofreu. Se seu Zé não tivesse passado por nenhuma dificuldade, se o vizinho não tivesse feito nada de errado, seu Zé estaria de boa com ele.
Pega aqui o caso do evangelho de hoje. O evangelho fala de um homem que tinha uma dívida, amém? Amém. Não podia pagar a dívida e ia ser vendido pelo patrão. Ele caiu aos pés do patrão, pediu perdão da dívida, o patrão perdoou a dívida. Então, ele estava com as suas dívidas quitadas, ele tinha recebido o benefício do patrão. Assim que ele saiu de lá da sala do patrão, ele encontrou um colega de serviço que devia também para ele. Só que esse colega de serviço não queria pagar. Pergunta que eu te faço: uma pessoa que compra na sua mão e não quer te pagar, isso é uma injustiça, sim ou não? Sim. É uma injustiça. E é por isso que muitos credores ficam com raiva, é por isso que muitos credores vão para a justiça, é por isso que muitos credores começam a falar mal do devedor, posta na internet, fica caçando confusão, porque a pessoa fica com ira e a pessoa irada começa a desejar o mal, praticar o mal contra o outro. No caso aqui do evangelho, o homem que tinha prestado esse dinheiro e que estava com essa dívida para receber, quando encontrou com o devedor, o texto diz, ele começou a apertar o pescoço dele. Paga o que me deves. Perceba, a ira é tão perigosa, pessoal, porque a ira pode levar alguém a matar uma pessoa. Não brinque com quem está irado. Quando seu pai estiver irado, quando sua mãe estiver irada, quando seu marido estiver irado, sai de perto. Porque muita gente, na hora da ira, fica cega e até mata o outro sem ver. Não estou brincando. Estou falando para você de uma coisa muito séria, muito complicada, que acontece até dentro das nossas casas e que pode terminar em uma fatalidade, em morte, em assassinato. A ira. Nós temos que ter muito cuidado com a ira, tanto com as pessoas iradas, quanto com o sentimento da ira em nós. Porque dependendo da hora, dependendo do que a pessoa fizer, dependendo da injustiça que você sofrer, você pode fazer uma loucura quando vê que já é tarde demais. Esse homem começou a apertar o pescoço do outro, paga o que me deves. A Bíblia diz que começou a sufocá-lo. Veja, o pobrezinho do devedor ficou lá quase que esperneando, quase que perdendo o fôlego, quase que morrendo, asfixiado, e o outro apertando o pescoço com ira, sem conseguir perceber que ele estava sendo exagerado. Esse é o problema da ira. Você não consegue perceber que você está sendo exagerado. Você não consegue perceber que não precisa disso tudo. Você não consegue perceber que esse ódio, essa fúria, ela vai e ela volta. Pergunta que eu faço para você. Esse empregado que teve a sua dívida perdoada, o que ele recebeu do patrão? O bem ou o mal? Bem. Do patrão. O patrão perdoou a dívida dele. O que ele recebeu do patrão? O bem ou o mal? O bem. Esse empregado que foi perdoado, encontrou com um colega dele, começou a apertar o pescoço dele. O que ele entregou para o colega dele? O bem ou o mal? O mal. Lembra quando eu falei que a ira é um bumerangue, ela vai, mas ela Volta. Se ele mandou o mal para o colega, o que ele vai receber? Mal. Olha o que aconteceu com ele. O patrão chamou ele, deu um sabão nele, como diz Dona Maria, chamou ele de perverso, pervertido. Eu perdoei sua dívida, sua muquiça. Você também tinha que ter perdoado seu colega, porque a dívida que eu te perdoei era muito maior do que a dívida que o seu colega tinha com você. Por que eu pude perdoar e você não pôde? Por que eu tive misericórdia de você e você não teve misericórdia dele? Pois então, a partir de agora, porque você não quis fazer o bem,
você vai pagar o mal que você fez. Mandou que ele fosse preso, com toda a sua família. Mandou que todos os bens que ele tinha fossem vendidos, até pagasse toda a dívida. Você sabe o que Jesus está querendo dizer? Quando você se deixa tomar pela ira, sempre quem fica prejudicado é você. Primeiro, a vingança que você pratica nunca vai ser proporcional ao dano que você sofreu, à dor que você sentiu. Não adianta você querer pagar o mal com o mal, porque o mal não é moeda de pagamento, o mal é moeda de dívida. Não adianta você querer viver olho por olho, dente por dente. Não adianta a lei de talião. O que adianta, padre? Adianta o perdão. Qual é o remédio para a ira? O perdão. Perdão de quê? Perdão da injustiça que aquela pessoa fez. No caso de seu Zé, qual foi a injustiça que o vizinho fez com ele? O cachorro comeu as galinhas. Seu Zé poderia matar o cachorro dele. Ia resolver o problema? As galinhas já estavam mortas. Qual é o remédio para seu Zé, se seu Zé quiser receber uma graça? Perdoar. Qual é o remédio? Perdoar. E é aqui que entra o que eu queria falar para você. Se você não conseguir perdoar aquela pessoa, na hora que você precisar, Deus também não vai te perdoar. E você nem vai poder cobrar de Deus, porque veja, você não faz a sua parte, como você quer que Deus faça a dele? Então, meu irmão, conselho que eu dou para você, perdoa, 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 perdoa. E se você me disser, padre, aquela pessoa nem merece o meu perdão, talvez ela não mereça. Mas você não vai perdoar por causa dela. Você vai perdoar porque você precisa. Você vai perdoar para abrir a sua vida espiritual, para receber as bênçãos de Deus. Não é porque a pessoa merece ou deixou de merecer. O perdão que nós damos não tem a ver com o outro, tem a ver conosco mesmo, tem a ver com Deus. Então Jesus está hoje convidando você a perdoar. Ai, padre, mas perdoar é tão difícil. Eu sei. Eu também, às vezes, sinto muita dificuldade em perdoar as pessoas que me machucam. Mas sabe de uma coisa? O benefício de quem perdoa é sempre maior do que o benefício de quem guarda mágoa, ira, rancor. Então, quando eu paro para pensar, por exemplo, se eu perdoar, eu vou receber muitas bênçãos. Se eu perdoar, eu vou fazer orações e Deus vai me ouvir. Se eu perdoar, Deus vai abençoar meus projetos e tudo que eu colocar a mão será próspero. Se eu perdoar, Deus vai transformar em milagres as minhas dores, os meus sofrimentos. Então eu chego à conclusão, vale a pena. Porque as bênçãos são sempre maiores do que a nossa. Eu não estou menosprezando sua dor, meu irmão. Eu não estou menosprezando sua dor. Eu sei que se você ficou irado, é porque aquela pessoa te machucou muito, feriu você. Mas o que eu estou te mostrando é que existe algo maior do que isso. Ao invés de ficar focado naquelas coisas que aconteceram, foca no que é maior. E o que é maior, Padre? A graça, a bênção, a vitória que Deus tem para mim. Deus ensine você a perdoar, perdoando, você possa se sentir vencedor.